Fala, Doc, beleza? A gente vai então hoje para mais uma aula agora na infectologia. Vamos falar um pouquinho mais de endocardite infecciosa. Essa doença que é muito prevalente no nosso país, Doc, você com certeza vai ver algum paciente que tem esse quadro não completo por muitas vezes, mas ali uma coisinha ou outra é muito comum da gente encontrar, tá? Eu sou a Bárbara Schwab, então eu esqueci de falar meu nome, e esse aqui é o nosso sumário. Então a gente vai ver a definição de endocardite, qual que é a epidemiologia dela, a etiologia, fisiopato, os critérios diagnósticos, o tratamento e também a prevenção. Então, como sempre, a gente tem uma perguntinha. Essa pergunta, não é fácil, mas ela é muito importante que a gente saiba para essa aula e também para a vida, Doc. É importante que a gente tenha uma noção de quais germes colonizam cada parte do nosso corpo. E aqui dentro da endocardite isso é bem importante porque a gente tem algumas bactérias patogênicas que ficam em determinados locais e a gente tem que ter uma ideia da onde que esse nosso paciente está com endocardite, da onde que veio aquela bactéria, da onde que é a etiologia principal do nosso quadro, tá? Então, pausa a tela e tenta responder. Se você não conseguir, não tem problema, a gente vai ver a resposta no final da aula. Então, vamos lá, Doc. Qual que é a definição de endocardite, então? Sempre que a gente tem it no final, significa inflamação. E endocárdio, né? Vem de endocárdio, que é aquele folheto mais íntimo do coração, na verdade, né? Então, a gente tem o endocárdio, depois o miocárdio, depois lá por fora a gente tem a última camada. E o endocárdio é aquela que faz o tecido das válvulas, que tá ali bem em contato íntimo com o fluxo sanguíneo. E aí, quando a gente tem uma infecção do endocárdio, a gente tem uma inflamação, né? A gente tem uma endocardite. E aqui a gente vai falar da infecciosa, que é aquela causada por germes. Então, a gente vai focar nisso. Na endocardite, que é esse processo inflamatório, junto com a presença de algum germe, que daí se classifica como a endocardite infecciosa, tá? Aqui a gente tem uma imagenzinha, Doc, olha só que legal. Aqui num zoom, como vocês podem ver, a gente tem uma formação de uma vegetação que, por fim, depois de todo o processo fisiopatológico desses germes, é isso que vai causar a clínica do nosso paciente e é essa a manifestação mais importante da endocardite, que é quando a gente tem essas vegetações aqui que prejudicam tanto o funcionamento da própria válvula, quanto funcionam como criadores de êmbolos que podem ir para a circulação e parar onde quer que eles consigam parar. E aí a gente tem uma classificação etiológica que também é bem importante, que é a endocardite aguda e a endocardite crônica. Isso a gente vê em vários conceitos, né, Doc? Aqui o ponto de corte é importante. São 6 semanas. Então, se o nosso paciente está com quadro de endocardite que abriu há menos de 6 semanas, é uma endocardite aguda. E se ela tem mais de 6 semanas, ela é crônica. E aí, em relação agora à epidemiologia, então, Doc. A gente tem, nos países subdesenvolvidos, a principal etiologia da endocardite é a sequela reumática, Doc. Então, lembra lá da aula de febre reumática. Se você quiser, volta naquela aula e vê também. Fui eu que fiz também, para entender melhor isso. Mas então, basicamente, são estreptococcus do grupo A que causam uma faringoamidalite. E aquela faringoamidalite não tratada, Doc, então, daí com o tempo, né? Então, aqui a gente fala mais de um quadro mais crônico, pode causar, então, a endocardite, que é, na verdade, a nossa principal preocupação, né? Em tratar a febre reumática para que ela não tenha essa sequela. E aí, já nos países desenvolvidos, a gente tem como maior etiologia o prolapso de válvula. E daí a gente lembra também que são países já com uma população mais idosa, né, Doc? Então, por isso, bastante essa presença. Não como aqui, que a gente também não tem essa proporção de população idosa tão grande quanto nesses países desenvolvidos. E aí a gente também tem, além do prolapso de válvula, só é importante destacar que a gente pode ter malformações, né, em relação à população pediátrica, principalmente, e também por degeneração de válvula, Doc. Tá aqui a referência, bem pequenininha, né, mas de um artigo que eu peguei para vocês que fala sobre a prevalência agora propriamente no Brasil, né? Então diz ali, ó, o Brasil tem aproximadamente 30 mil casos de febre reumática aguda por ano. E aí, 1/3 das cirurgias cardiovasculares feitas no país são por sequelas dessa febre reumática em relação ao acometimento endocárdico.
Então, é bem importante, é um grande problema de saúde pública. E aí, agora, os principais fatores de risco, então, que a gente tem que pensar sempre e procurar no nosso paciente que tem esse quadro. Sexo masculino, usuários de droga intravenosa, isso é muito importante, Doc. Uma das principais origens da endocardite é, sim, por usuários de drogas intravenosas, e daí eles fazem principalmente vegetações na válvula, que a gente viu aqui, ó. Essas vegetações aqui, eles fazem principalmente por Staphylo aureus. E lembra que o Staphylo aureus, Doc, ele é um germe potente, assim, ele vem e ele faz um biofilme bacteriano, então é bem complicado de tratar. Só aí, relembrando, né, nesses países desenvolvidos já aqui, Doc, quando a gente tem um prolapso de válvula, é porque a endocardite, ela se desenvolve em quem tem uma lesão cardíaca prévia. Então, a gente tem ali uma insuficiência, ou um prolapso, ou uma válvula protética, que dão um substrato para esses germes virem se reproduzirem ali. Diferente, isso é importante, dos usuários de droga intravenosa, que eles não precisam ter uma lesão prévia para fazer a endocardite, porque o Staphylo aureus, ele é mais potente, assim, ele tem mais virulência do que os outros organismos que a gente vai ver. Ah, e daí é importante, né? Pensa, Doc, eles injetam geralmente, né? Você pode até ver, muitas vezes fica até a marquinha, assim. Então, assim que eles injetam as drogas, eles não vão fazer com um produto super esterilizado, né? Então, eles fazem principalmente lesões na válvula tricúspide. E aí, dali da tricúspide, né, Doc, pode fazer pneumonia necrosante, pode abrir um quadro bem rico. E aí, em relação, então, à endocardite, a quais válvulas ela comete? Daí a gente tem um pódio, e isso é bem importante você saber. O primeiro lugar vai sempre para mitral, Doc. A válvula mais acometida na endocardite infecciosa, por sequela principalmente de febre reumática, é a válvula mitral, beleza? Seguido dela, a gente tem a aórtica, e depois daí as do lado direito, né? Se tratando de usuários de droga intravenosa, o principal sítio é a tricúspide, tá? Mas aqui a gente tá vendo num panorama geral, então de maneira preponderante na população em geral é a válvula mitral. Mas se a nossa questão traz já que é um usuário de droga intravenosa, é a tricúspide. E quais que são, então, os germes que vão colonizar essas válvulas, né? A gente está falando aqui, já falamos um pouquinho do aureus, mas aí a gente tem aqui uma classificação, Doc, que é assim. A gente tem as válvulas nativas, que são da pessoa, que nasceram com a pessoa mesmo. E a gente tem as válvulas protéticas. Então, nas válvulas nativas, a gente tem alguns germes aqui que a gente precisa saber. De novo, estou ressaltando porque isso é bem importante você saber. O Staphylo aureus em usuário de droga intravenosa, o Streptococcus viridans, que é principalmente quando a gente tem alguma manipulação dentária, enterococo, que é na manipulação do trato gênito-urinário, e o Streptogalolíticos, o antigo bovis, que é por translocação bacteriana. Muitas vezes ali o paciente tem uma ascite, alguma coisa. E daí? Os que quase causam o quadro, tá difícil, hein? Agudo, que é aquele quadro mais rico, assim, mais rápido que a gente vai ver, que causa febre, que causa os fenômenos embólicos e tudo mais, é o Staphylo aureus. Em relação ao quadro já subagudo, um pouquinho mais arrastado, mas não chega a ser crônico, são esses outros três. Aqui a gente tem uma fotinho, só para você lembrar, eu coloquei como se fosse um lembrete, assim, um post-it mental, para você ver quando atender um paciente com endocardite, de lembrar de olhar as fossas cubitais, porque geralmente dão indícios pra gente do que tá acontecendo, né? O paciente não vai chegar pra gente e falar assim, não, então, é que eu tô com uma endocardite, porque eu sou usuário. Então, a gente tem que pesquisar essas coisas, é bem importante mesmo. E aí, o mais importante, o germe mais preponderante é o Streptoviridans, Doc, por manipulação dentária. E aí, a gente tem um macetinho que é, se eu vi, é o viridans. Então, se você vê uma endocardite infecciosa, muito provavelmente é pelo viridans. E daí, quando a válvula é protética, essa etiologia depende muito de quando que a gente colocou essa válvula. Se eu coloquei essa válvula e deu menos de 2 meses, então o corte é 2 meses, deu menos de 2 meses, eu desenvolvi um quadro de endocardite, muito provavelmente esse germe ele é hospitalar, tá? Então, de que germes a gente está falando? Staphylo aureus também, mas agora também de coagulase negativo, de gram negativo no geral.
se eu tive antes de 2 meses. Se já passou 2 meses, daí eu abri um quadro de endocardite, muito provavelmente esses germes já eram meus, que eu já tinha sido colonizado por eles em algum outro momento. Então, a etiologia da válvula protética tardia são os mesmos organismos da própria válvula nativa que a gente tinha visto anteriormente. Então, daí a fisiopatologia, Doc, aqui da endocardite infecciosa, a gente tem que pensar que no fim vai ser uma maçaroca de bactéria, de neutrófilo, de plaqueta, de fator de coagulação, de marcadores inflamatórios, de tudo que está prejudicando o funcionamento daquela válvula. E daí prejudica o funcionamento e também essas vegetações todas podem embolizar e ir para a circulação, né? Se a gente está falando principalmente do acometimento do lado esquerdo, depois que vai ali para a aorta, vai para qualquer local do corpo embolizar. Pode chegar até nas mãos, como a gente vai ver. E se a gente está falando de um usuário de droga intravenosa, daí para o lado direito, né, da tricúspide, emboliza para o pulmão, faz pneumonia e tudo mais. Então aqui a gente tem uma progressão bem bonitinha dessa fisiopatologia, ó. Começa tudo aqui, elas chegando então na válvula, já previamente acometida, a menos que seja o aureus, que daí não precisa de lesão. E aí, o que vai acontecer? Ó, que essas bactérias aqui, ó, que tá representado em C, vão chamar marcadores inflamatórios, leucócitos, que vão tentar combater essa infecção, junto com plaquetas, com proteínas, com tudo. E daí começa uma reação inflamatória aqui, só que esses leucócitos não dão conta. Então, o que acontece no final é que numa guerra de queda de braço, as bactérias ganham e acabam fazendo com que essas celulinhas, vocês estavam vendo aqui, ó, do endocárdio sadias, elas acabam necrosando e não ficam mais ali, então a gente perde esse endotélio e ele é substituído por esses biofilmes cheios de bactérias, plaquetas, fibrinas e tudo mais. E aí o quadro clínico. Então aqui a gente já vai ver, e entrando um pouquinho já nos critérios diagnósticos, que o quadro clínico a gente pode separar em 3 grandes entidades, assim. Então, pensa que é uma síndrome infecciosa, né? De qualquer maneira, é um organismo que tá ali que não deveria estar. Então, a gente vai ter os quadros de uma infecção, Doc. Não é porque é no coração que vai ser diferente. O que a gente tem numa infecção? A gente tem febre, a gente tem calafrio, tem dor no corpo, falta de apetite, né? Anorexia, tem uma mialgia, então fica num estado de prostração mesmo. Daí, se a gente tem quadro agudo, isso vai se abrir muito mais rápido, um quadro subagudo vai ser um pouquinho mais arrastado, e no quadro crônico, muitas vezes, essa síndrome infecciosa não é nem reparada pelo paciente. Daí, junto disso, a gente também tem os fenômenos embólicos, porque lembra que ó, na endocardite, então, a gente tinha essas formações aqui nas nossas válvulas, que daí o fluxo sanguíneo não vai parar de passar por ali, porque o tempo todo o coração tá bombeando. Então, em cada vez que ele bombeia, cada vez que a gente tem uma sístole, pode ser que algum pedacinho dessa massa se desloque, é uma coisa que é incontrolável. Por isso que a gente tem bem importante os fenômenos embólicos, que são petequias, lesões de Janeway, que a gente já vai ver quais que são geralmente palmoplantares, são pequenas bolinhas assim mesmo, por esses fenômenos embólicos, né, que ficam bem aparentes. Hemorragias subungueais, né, então a gente vai ver no leito ungueal do paciente, vão ter umas manchinhas, e aneurismas micóticos, que também são fenômenos embólicos. Cuida que aqui não é de fungo, Doc, são a pegadinha. Esses aneurismas micóticos, eles são basicamente êmbolos que são deslocados lá, agora vai ter que lembrar, lá pro vaso vasorum, que são aqueles vasos que irrigam outros vasos. Então, o que acontece é que vem um trombo ali, um êmbolo nesses vasa vasorum, e daí a gente não tem suprimento para aquelas artérias que eles iriam irrigar. Então, essas artérias que eles irrigam acabam formando aneurismas por causa disso. E, por fim, os fenômenos imunológicos, que é o nosso próprio corpo tentando combater a infecção. Só que é um jogo que a gente dificilmente ganha, na verdade, né, Doc? Então, esses fenômenos imunológicos, eles acabam se tornando sistêmicos, e a gente pode ter manchas de Roux, que são manchas que ficam na nossa retina, que a gente já vai ver uma fotinho também. Pode ter esplenomegalia, pode ter nódulos de Osler, que são tipo as lesões de Janeway, cuida para não confundir, são um pouquinho diferentes, que vem acometendo as articulações, eles doem bastante. Diferente das lesões de Janeway,
que não doem, só aparece ali. Os nódulos de Osler doem bastante, tem sinal flogístico e tudo mais. E também daí manda imunocomplexo para tudo quanto é lugar e manda também para os rins, podendo causar uma glomerulonefrite. Então aqui a gente tem as lesões de Janeway, olha que bonitinhas, dá pra gente ver, né, bem certinho, então, nas mãos do paciente. Aqui são as manchas de Roux, vou botar aqui para vocês, ó, aqui, isso, ó, que tem esse meiozinho assim amareladinho, hipocrômico. Aqui a gente tem as lesões de Osler, perceba que as articulações distais do paciente são bem avermelhadas, né, eritematosas, inchadas. E aqui a foto de um aneurisma micótico para vocês. E daí, em relação ao diagnóstico, a gente tem os famosos critérios de Duke, que a gente fala aqui que são os critérios de Duke modificados, tá, Doc? Como é que a gente vai fazer, então? Eu já vou mostrar quais são, mas antes a gente tem que saber que esses critérios são divididos em duas categorias. Os critérios maiores e os critérios menores. Os critérios maiores são os mais importantes, obviamente, e dizem pra gente que é mais provável que aquele paciente esteja com uma endocardite. E os critérios menores, a gente já vai ver, são critérios que falam a favor de uma endocardite, mas que podem não se apresentar só na endocardite, tá? E daí, pra gente estabelecer o diagnóstico, ou a gente tem 2 critérios maiores, ou a gente tem um maior mais 3 menores, ou a gente tem 5 menores. Então, pode ser um desses 3 cenários. Às vezes, eu não tenho nenhum critério maior, mas, eu tenho 5 menores. Então, eu bato o martelo de que aquilo é uma endocardite mesmo. Eu já vou colocar aqui pra vocês os maiores, então. São esses, Doc. Essa tabelinha eu tirei lá do Harrison e botei ali em amarelo que vocês têm que saber, principalmente porque são bastantes critérios. E a gente não precisa saber todos, tá? Tem que saber os mais importantes. Então, os maiores são quais, Doc? São 2. Um é hemocultura positiva. Um deles é hemocultura positiva e o outro é evidência de envolvimento endocárdico, tá, Doc? Dentro da hemocultura positiva, como que a gente pode provar esse critério maior? De acordo com quatro possibilidades. Uma é a gente achar Streptococcus viridans ou galolíticos, ou esses micro-organismos no grupo Racec, Doc, são aqueles que causam um quadro um pouquinho mais arrastado. Ou Staphylo aureus ou Enterococcus. Então, a gente acha um desses organismos que a gente sabe que são típicos de causar endocardite. Ou a gente tem hemoculturas persistentemente positivas, que é com o isolamento, né, de um desses organismos, daí coletadas maior que 12 horas e tal, com intervalo. Isso aqui a gente não precisa focar muito, mas é importante saber dessas hemoculturas persistentemente positivas. Ou então a gente não tem hemoculturas persistentemente positivas, a gente tem só uma que deu positiva, só que é para um organismo atípico, que é a Coxiella burnetii. Ou anticorpos IgG e tal. Isso não é tão importante. O importante é a Coxiella burnetii. Mas ela geralmente não cai, tá, Doc? O que cai principalmente são esses de cima. Ou então a gente tem a evidência de envolvimento endocárdico, que é por um ecocardiograma positivo. Como que a gente pode ter isso? A gente pode ver uma massa intracardíaca sobre a válvula, que a gente já pensa que provavelmente é uma vegetação. Ou a gente tem jatos regurgitantes sobre esse material, principalmente quando é material implantado, né? Então, como quando a gente tem válvulas protéticas, por exemplo. Ou então, quando a gente já tem um abscesso, que significa que já pode estar um pouquinho mais avançada essa lesão, porque é uma coisa infecciosa, né, Doc? Igual quando a gente tem qualquer outra parte do corpo, uma infecção bacteriana que pode evoluir para abscesso. Por exemplo, na pele, no coração também pode evoluir para abscesso, ou se a gente tem uma nova deiscência parcial em uma válvula protética, ou seja, uma nova. Se eu já tinha uma deiscência numa válvula protética, ela não entra aqui como critério maior, isso é bem importante, Doc. Ou então também uma nova regurgitação valvar, que não está relacionada a um sopro pré-existente que você já tinha identificado no paciente. Esses são os critérios maiores. Então, basicamente, são 2 pilares, né? Na verdade, assim, são critérios maiores e critérios menores. Dentro dos maiores, a gente tem hemocultura positiva ou evidência de envolvimento endocárdico. E aí, os menores, quais são, então? Febre maior ou igual a 38, com condição cardíaca predisponente, né? Então, um paciente que é usuário de drogas ou tem uma válvula protética e tal. Aí a gente tem também os fenômenos embólicos, os fenômenos vasculares que a gente já tinha visto antes, as lesões de Janeway e tudo mais. E hemocultura positiva para germe não típico que não seja a Coxiella burnetii.
Esses são os menores. E então, daí, o que a gente vai fazer, Doc, para fazer um possível estadiamento desse paciente, a gente tem que ver, então, depois de confirmado o diagnóstico, né? A gente tem que fazer um ecocardiograma nesse paciente. Para fazer um ecocardiograma, que é um ultrassom do coração, a gente pode ter duas vias. Ou a gente faz ele transesofágico, que é como se fosse um aparelhinho de endoscopia para você pensar, mas não é, obviamente não é a mesma coisa, né? Ou a gente faz um transtorácico, que é o mais comum, né? O mais usual. E daí, assim, via de regra, a gente vai fazer um transtorácico, é muito mais fácil, né? De fácil acesso e tudo mais. Só que tem pacientes que um transtorácico, ele não dá pra gente uma perspectiva boa. Quando que a gente vai fazer primeiro o ecotransesofágico? Isso é importante, porque se via de regra a gente faz o transtorácico, existem situações específicas que a gente faz o transesofágico, que é quando o paciente já tem uma endocardite prévia, então você pensa que muito provavelmente vai ter e você precisa ver bem direitinho, então o transesofágico dá uma imagem melhor pra gente. Ou um paciente que você desconfia que tem endocardite, ele já tem uma prótese valvar, ou paciente que tem uma janela ruim, Doc. Isso é muito prevalente, né? O que é uma janela ruim? Você olha para o paciente e você vê que ele é muito obeso, então tem muito tecido adiposo, e daí no transtorácico a gente já não vai conseguir ver muito bem. Ou então um paciente que é DPOC, que é tabagista por muito tempo, que tem aquele tórax em tonel, diâmetro anteroposterior muito aumentado, você vai ver ali que a imagem também não vai ficar boa. Ou se ele tem alguma deformidade torácica mesmo, pacientes que têm mama muito grande. Então, a gente já pensa em fazer direto um transesofágico. E daí, pode ser também que a gente faça um transtorácico e não dê uma imagem muito boa. Aí, o que a gente faz? A gente faz o transesofágico ou se a gente tem uma suspeita alta, ou então se o próprio transtorácico já deu positivo para um abscesso paravalvar ou uma regurgitação mais importante que a gente tem que ver com maiores detalhes. E aí que eu trouxe uma imagem para vocês, só para ilustrar, assim, né? Essa imagem não tá muito boa, Doc, mas é para você tentar ver aqui, ó, que tá vendo esse, parece um dedinho? É aqui a nossa vegetação valvar. E aí o tratamento, então, estamos chegando no finalzinho dessa aula, Doc, vai ser basicamente antibiótico terapia. Aqui vale uma ressalva que cada guideline diz um determinado antibiótico. E eu peguei, assim, os mais prevalentes para vocês, os que mais caem em prova e os que estão de acordo com o Ministério da Saúde. Mas pode ser que você veja diferente, não tem problema. Então, se a gente tem uma válvula nativa, o tratamento vai durar de 4 a 6 semanas. Se é por Staphylo aureus, é um tratamento. Se é pelo Viridans, enterococo ou galolíticos, é outro. Aí, lembrando, né? Agudo e subagudo. Então, se é por aureus, a gente vai associar a oxacilina ou a vanco com cefepime ou imipenem. Percebe que aqui ainda, mesmo que eu já tenha dado uma resumida, ainda fica essas possibilidades, né? Pode ser oxacilina mais imipenem, pode ser oxacilina mais cefepime, pode ser vanco mais um dos dois. E para os quadros subagudos, para o Viridans, enterococos ou galolíticos, a gente tem penicilina ou ceftriaxona mais gentamicina. E daí, para a válvula protética, a gente vai usar um pouquinho mais tempo, a gente vai fazer um tratamento por 6 semanas. Daí, se é precoce, né, que é por áureos, coagulase negativo ou grãos negativos, a gente vai fazer vanco mais cefepime ou imipenem mais gentamicina mais a rifampicina. E se é tardia, é o mesmo tratamento da válvula nativa, porque aqueles germes provavelmente geram do próprio paciente. E aí aqui, então, indicações para cirurgia, né? Porque tem vezes que só antibiótico terapia não vai resolver o quadro. Então, para quem que a gente indica a cirurgia cardíaca? Em pacientes que têm uma insuficiência cardíaca já mais moderada, pacientes que têm uma extensão perivalvar de uma infecção já com abscesso, com fístula, que faz um bloqueio cardíaco, se tem uma bacteremia persistente sem causa extracardíaca, apesar do tratamento, então a gente fez antibiótico, não melhorou. Se a gente tem uma ausência da terapia antimicrobiana efetiva, por exemplo, também. E se a gente tem uma válvula protética com decência parcial já, que a gente sabe que ela também não vai aguentar muito tempo, a gente também indica a cirurgia. Mas também é bem controversa essas indicações, Doc. E a gente tem a profilaxia, isso é bem importante. Provavelmente você já pode ter feito a profilaxia, que é quando a gente vai ter alguma manipulação do tecido gengival ou até da região periapical ou perfuração da mucosa oral, Doc. E daí, quando que a gente faz isso? A gente faz se o paciente já tem uma válvula protética, se ele já teve endocardite, se ele tem alguma cardiopatia congênita, se ele tem
ter uma cardiopatia congênita ou até um defeito cardíaco, e se ele tem algum transplante, né, de coração, alguma coisa assim. Daí a gente faz a profilaxia para ele. E como que é feita? A amoxicilina 2 gramas via oral, 2 gramas via oral, de 30 a 60 minutos ali antes do procedimento dentário que vai acontecer. Aí aqui a resposta da nossa perguntinha então, né? Faça a associação correta entre o perfil de paciente típico e a etiologia da endocardite infecciosa. Então vamos lembrar, Doc, Staphylo aureus, e se tem uma coisa que você vai levar dessa aula é isso. Staphylo aureus é por usuário de droga intravenosa, daí vem ali o epidermides, tá principalmente em relação à pele, em relação a paciente que tem fístula, então hemodiálise. O streptoviridans é realmente em pacientes com procedimentos dentários, que é a principal etiologia de modo geral, né? E, por fim, o bovis, que é daí em relação ao trato geniturinário, trato gastrointestinal, também pode ser por translocação bacteriana, que é o bovis ou galolíticos, né? Hoje em dia a gente fala mais galolíticos. E aí agora os nossos flashcards, então. Quais os critérios maiores, segundo os critérios de Duke modificados para endocardite infecciosa? Maiores, então. Hemocultura positiva, evidenciando bacteremia, e uma evidência de envolvimento endocárdico, então uma lesão cardíaca prévia. Para classificar uma válvula protética como precoce ou tardia, qual que é o corte temporal? Então a gente tem aí 2 meses. A bactéria que classicamente cria grandes vegetações sobre a válvula mitral é o Staphylo aureus. E aqui, um resuminho da nossa aula então, para você ter aí, a endocardite infecciosa é uma infecção, vai pegar principalmente a membrana interna, né? Que é o endocárdio, então, vai ter quando bactérias, tem fungos também, né, Doc? A gente nem falou muito aqui na aula, mas qualquer organismo, então, fungo também pode causar endocardite infecciosa, mas a gente foca mais nas bactérias, que é mais comum. Aí, da válvula nativa é causada principalmente por cocos positivos, sendo mais frequentemente isolados nas hemoculturas o aureus e o viridans. E aí, o terceiro lugar, geralmente, por enterococos. Daí, mais raramente, pode ter racec, também pode ter fungos, como a gente já disse. O aureus é o principal na endocardite aguda e o viridans é mais comum na subaguda. Então, se tiver essa classificação, de modo geral é o viridans. Mas se ele colocar um quadro agudo ou subagudo, daí você já sabe que tem essas especificações. Daí o diagnóstico é com os critérios de Duke, né? 2 maiores, ou 1 maior mais 3 menores, ou 5 menores. E o tratamento é antibiótico terapia, de acordo com aquele organismo que a gente tiver isolado na nossa hemocultura. Aqui são as referências, e é isso, Doc. Até a próxima. Obrigada.